dia, amada igreja. Parabéns a todos pelos 55 anos que cada um faz neste dia. Estamos todos celebrando, felizes, alegres, porque o Senhor nos trouxe até aqui. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3. Leamos todos a uma só voz. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nesse espírito onde nós somos um só povo, e o Senhor é quem nos conduz a habitar com Ele para todo sempre, nós vamos nos cumprimentar dizendo que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns, 55 anos. Feliz aniversário, meu querido. Louvado seja Deus. Igreja da Tijuca, hoje para nós é um domingo, como todo domingo ele é especial, porque ele é dia do Senhor. Porém, convido a igreja a olhar para o nosso mezanino e ver que o nosso coral está reassumindo o seu lugar. Depois de 2 anos onde não pudemos ter atividades, presenciais, e quando retornamos ainda estávamos com restrições por conta das questões do contágio, com a graça de Deus, as igrejas estão liberadas para exercer as suas atividades, com todas as prudências necessárias, mas para a honra e glória do Senhor. O canto coral está liberado. E nós tivemos a nossa cantata em abril, cantata de Páscoa, e hoje o coral, como de praxe, traz para nós o louvor ao Senhor por ocasião do aniversário da igreja. Com muita alegria, ouçamos o coral Júlio de Oliveira. Bom dia, igreja. Que bênção no dia do Senhor, na casa do Senhor, o povo do Senhor, todo reunido para adorar o nosso Deus poderoso, soberano, Criador de todas as coisas e sustentador de tudo que criou. E Ele mesmo declarou que era tudo muito bom. E nós estamos aproveitando essas bênçãos do Senhor. No dia do Senhor, na casa do Senhor, o povo de Deus reunido para adorar o nosso Deus, único, digno, incomparável, perfeito, de receber
a nossa adoração. Tudo está sob o controle total e absoluto da mão do poderoso e soberano Deus. E é isso que nós vamos ler agora, celebrando a vida. Nós estamos aqui reunidos celebrando a vida, na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa, que deleite espiritual. Não tem nada a ver com matéria, tem a ver com o espírito. Nós, adoradores sinceros, em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus. A leitura é no Salmo 66, versículos 1, 2, 5, 6, 8 e 9. Está condensado aqui em 3 partes. Oficiante, congregação e todos juntos, preparando-nos para depois nós cantarmos esse hino tradicional da nossa igreja. Fala de salvação. Nós estamos salvos no Senhor Jesus. E é isso que nós temos que permanecer celebrando a vida inteira. E vamos cantar esse hino logo após a leitura. Diz assim o texto sagrado: aclamai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Congregação. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Bendizei, ó povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Nós vamos cantar esse hino porque ele fala de salvação. A cada dia nós somos fruto, alvo dessa bênção do Senhor. Então nós vamos cantar de pé para, com todo o entusiasmo, com toda a reverência, louvar ao nosso Deus com esse hino. Amém. Convidamos o presbítero Tiago Bolsas para que venha à frente, compor-se, estar conosco junto como conselho da Igreja Presbiteriana da Tijuca.
Vamos orar, vamos baixar nossas frontes, fechar nossos olhos. Não deixe que nada atrapalhe esse momento de adoração e oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus poderoso e soberano, que tudo controla e nada refoge ao controle da tua dadivosa mão. Nos tens abençoado com fartura de benefícios e nós te somos muito gratos. Louvamos o teu nome. Queremos estar aqui com o coração de adorador sincero na tua presença, Senhor, pedindo, suplicando que o Senhor receba esta manifestação de adoração do teu povo amado na igreja da Tijuca nesta manhã. Suplicamos que o Senhor abençoe todos os atos desse culto, porque são todos pensados e dedicados para o louvor do Senhor. Cada item aqui foi pensado para te adorar, meu Pai. Então nós te pedimos que o Senhor receba toda essa manifestação do teu povo que te ama em primeiro lugar e te adora nesse momento. Nós queremos também aproveitar esse tempo, Pai, para dar testemunho da nossa fé diante do Senhor e para todos aqueles que nos veem, os nossos vizinhos, os visitantes que porventura chegarem na tua casa. Nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor e tudo aquilo que envolve a nossa vida de fé, nós queremos apresentar diante do Senhor agora, para que o Senhor use em prol da propagação do teu Evangelho. Nós tudo pedimos, agradecemos, suplicando que o Senhor abençoe todos os atos do culto ao Senhor agora. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Ouçamos o coral Júlio de Oliveira. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nos convida a este momento de confissão.
onde nos colocamos todos diante do Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Não permitamos que nada tire a nossa intimidade, a nossa relação com o Senhor. De tal modo que, se algo nesta manhã você percebe que está lhe atrapalhando a estar com o Senhor, se desligue totalmente disso. Nenhum pecado vale a alegria de saber que Deus não apenas ouve a nossa oração, mas como Deus também nos responde a partir da sua palavra. Assim nos diz a palavra do Senhor, Salmo de número 66, versos 16 a 19. Leamos de forma alternada. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Ajoelhemo-nos e confessemos ao Senhor os nossos pecados em oração silenciosa. Pai bendito, graças rendemos-te pela bênção desse dia. Pai amado, Tu és aquele que ouve a nossa oração. Tu és aquele cujo Espírito nos ensina a orar. Tu és aquele que, pela Tua palavra, responde às nossas orações. E nesta manhã, a primeira coisa, Senhor, que fazemos, nesta hora, é confessar a Ti os nossos pecados. Colocamos diante do Senhor o nosso coração. Pesa, ó Pai, o nosso coração. Julga-nos, Senhor, conforme nossas intenções e nossas ações. E na medida de Tua misericórdia, trata-nos, ó Pai, para que melhoremos como Teus discípulos e como cidadãos. Da mesma forma, Senhor, que confessamos os nossos pecados, também Te pedimos que tudo aquilo que é contrário ao Teu Evangelho, que é contrário ao Teu amor, que é contrário a Ti, que é contrário à disseminação do amor entre Teus filhos, Senhor Jesus, repreende todo tipo de força maligna que opera na vida de Teus filhos, que é contrário a Ti. Nós somos Teus discípulos e Tua palavra nos diz que seríamos reconhecidos como Teus discípulos se amássemos uns aos outros. Amamos-Te, ó Pai. Amamos o nosso próximo e amamos a nós mesmos. Por isso, se alguma coisa, Senhor, ainda nos escapa, ensina-nos pela Tua palavra e repreende pelo Teu poder. Pedimos-Te por cada família aqui representada, que não permitas que nenhum dardo inflamado do maligno venha a dividir as famílias que o Senhor reuniu. Pelo contrário, que haja quebrantamento, que haja amor, que haja compreensão, que haja diálogo e que haja mudança e conversão, não apenas do coração do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, mas Tu és o Deus que converte o coração dos filhos aos pais. Sê, Senhor, com nossas famílias. E muito obrigado, porque nos levantamos na certeza de que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 66, verso de número 20. Bendito todos. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo.
Louvado seja Deus. Queridos, convidamos a nossa irmã Lidiane para vir à frente. A Lidiane tem um breve testemunho a nos dar nesta manhã. E em meio a um culto com tantas atividades e a um domingo com tantas atividades, onde ela se dispôs inclusive para trazer esse testemunho na semana que vem, mas eu não sei se eu vou estar vivo semana que vem, não sei se nós estaremos aqui semana que vem, tudo pode acontecer, não sei. Eu sei que hoje eu quero ser abençoado. O dia de amanhã é o dia de amanhã. Então, se ela está aqui hoje e ela tem um breve testemunho para nos trazer hoje, recebamos esse testemunho que nos abençoará. Bom dia, igreja. Vou tentar ser breve. Eu queria compartilhar com vocês, todos sabem que eu estou fazendo um tratamento de câncer de mama, e desde que eu descobri, eu quis compartilhar com a igreja, porque aqui também minha família, sei que vocês estão orando, intercedendo por mim, isso faz parte também do sucesso do meu tratamento. E eu queria divulgar com vocês que eu operei dia 29 de abril, no domingo próximo eu já estava aqui, já tirei os pontos, e eu vivi um milagre incrível. Durante a minha cirurgia, eu tirei alguns linfonodos da axila, faz parte da cirurgia para retirada de tumor. E, a princípio, o meu médico tinha me falado que ele tinha tirado 12 linfonodos, porque todos estavam sugestivos de metástase. Isso iria ampliar o meu tratamento e inserir a quimioterapia. E eu segui. Aquilo ali não me perturbou. Eu falei, tudo que eu tiver que fazer para minha cura, estamos aí. Vamos com fé, confiantes e felizes. E aí, quando eu fui tirar os pontos, meu médico me recebeu bem emocionado. Eu até perguntei, você está gripado? Ele, não, eu estou muito feliz, porque a paciente anterior tem uma excelente notícia para ela, e eu também tenho uma excelente notícia para dar para vocês. Para mim. Ele falou, Lidiane, chegou a patologia da sua cirurgia, do nódulo, dos linfonodos. Todos deram negativo. Então, assim, um milagre incrível. E, por conta disso, eu vou fazer só a radioterapia. Já fui na minha oncologista, essa semana eu tenho consulta. E eu queria pedir para que eu continuasse alvo aí da oração de vocês, porque eu tenho sido alvo do amor, da graça e do cuidado de Deus. E pedir que orem pela minha família, pelo Lu, que tem atravessado esse deserto junto comigo. E eu não sei como agradecer a Deus, porque eu tenho vivido todos os dias o cuidado, principalmente a paz e principalmente assim a misericórdia de Deus, que eu nunca imaginei viver, mesmo diante de um diagnóstico de uma doença tão assustadora, que nos remete à morte, nos remete a sofrimento. E Deus tem me poupado de sofrimento, porque eu tenho passado por esse tratamento da maneira mais feliz e grata possível. Eu amo vocês, amo você, Lu, amo você, Paula, Vivi, obrigada por todo o apoio, igreja. Deus abençoe vocês, muito obrigada. Amém. Eu queria compartilhar, porque boas notícias têm que ser compartilhadas. E eu me senti um milagre caminhando na rua, quando eu saí do meu médico, e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse milagre com vocês. Muito bem. Pedi para você permanecer aqui, Lidiane. Cadê o Alan e Rodrigo? Então, meus amores, por gentileza, venham aqui à frente, que nós queremos... Bom, aliás, vamos começar direitinho, né? Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Por favor, vocês já se acostumaram a todos olharem para vocês e só querer saber da Alicia? Já se acostumaram já? Então vocês não ficam chateados a gente perguntar direto como é que ela está? Então, por favor, como é que está a Alicia? Oi, igreja, paz. Ela está ótima, está linda com o vovô está cuidando dela. Assim que ela tomar as vacinas, né, que ela ainda vai completar 2 meses, ela vem à igreja, estamos ansiosos, dormindo pouco, mas gratos, né, por estarmos aqui, bem, e é isso, só agradecer. Como é que é a rotina dela em casa? Porque daquela vez que eu fui lá, eu percebi, né, ela, através de contato telepático, ela me disse que ela, para facilitar a vida de vocês, de dia ela dormia, que vocês têm muitas atividades, etc. E de noite, já que vocês precisam descansar, ela ficava acordada para olhar as coisas. Foi isso que ela me informou. Ela se mantém assim nesse propósito? Servo sofredor, por favor. Ela precisa de oração, né? Reverendo Cid, veio no dia certo. Vamos. Durante o dia ela dorme com uma beleza, dorme às vezes 5 horas seguidas, assim, a gente fala, bem que ela podia fazer isso de madrugada, né? E a gente faz aquele plano, não, peraí, se a gente der de mamar
para ela, tal horas, quando for lá pela 1 da madrugada, ali meia-noite, ela mama de novo e depois só vai acordar às 6 da manhã, né? Já que ela dorme 5 horas, Esse é o lá projeto. pelas 6, 7 da manhã, pô, dá para dormir, dá para descansar. Que nada, que nada. O mamá que era programado para ela acordar 1, ela só vai acordar às 3. Aí mama e depois da partida ali ela não dorme mais. Aí botar ali 15 minutos ela já tá chorando de novo. Acredito. E às vezes ela não quer nada, só quer que você balance o carrinho assim, ó. Isso. Só, balançou, ela já dorme. Aí você fala, agora eu vou dormir. Aí 10 minutos depois ela chora de novo. E assim vai até as 9 da manhã. Aí você tá sempre lá balançando para ver se ela dorme. E ela não dorme porque ela sabe que bom é ser balançada ali no becinho, né? É uma retroalimentação do carinho mútuo, né, rapaz? É uma coisa boa. Queridos, nós recebemos esses testemunhos e, claro, de forma bem descontraída, porque graças a Deus, não é que o pior já passou. O pior, diante da presença de Deus, ele sequer existe, porque Deus está controlando todas as coisas. Ele está o tempo inteiro ali. E nós queremos, nessa hora, dizer à igreja, vocês viram o testemunho da Lidiane, quem está acompanhando, a Alícia e Rodrigo, com uma gestação tão tranquila, top, maravilhosa, e literalmente em poucos minutos tudo destrambelhou, e foram dias de muita tensão, e agora está essa coisa mais fofa do mundo, né? Colaborando com os pais na torre de vigia de madrugada. Mas eu sei que também é natural que cada um de nós tenha uma área da saúde que ou nós já estamos enfrentando e estamos tratando, ou é uma área que talvez você sinta tanto receio que você não quer nem saber desse assunto. Eu sinto lhe dizer, mas domingo não é dia de fugir de assuntos espinhosos. Pelo contrário, domingo é dia de trazer esses assuntos espinhosos, colocar eles aqui, na mesa do Senhor, e receber da mesa do Senhor a orientação da sua palavra. Quer seja a palavra pregada, quer seja a palavra trazida através do corpo e do sangue, do pão e do vinho. E nessa manhã, eu gostaria de convidar você que está fazendo um tratamento de saúde, vai fazer um tratamento de saúde, ou que está com receio de mexer nesse negócio de saúde que você não sabe o que vai acontecer, mas nós temos aqui, pelo menos aqui nessa manhã, 3 milagres. Pelo menos 3. E no caso do Rodrigo e da Walane, foi um milagre duplo. A Alícia nasceu, precisou de cuidados. O Alane deu à luz, precisou de cuidados. Então, nesta manhã aqui, nós temos 3 milagres que o Senhor fez. E eu gostaria de convidar você que está ou enfrentando, está tratando, vai tratar, ou tem alguém a qual você dedica sua madrugada em oração, quero convidar que você venha aqui à frente. Recentemente, nós recebemos um vídeo do nosso querido irmão Ivanildo, que talvez semana que vem veja esse culto, participe desse culto pela internet. O Ivanildo, ex-porteiro ali na Professor Gabizo, e recentemente descobriu que estava com câncer, começou o tratamento, e esse homem foi tão quebrantado por Deus, que essa semana me mandou um vídeo dele no monte, orando, e esticado assim um lençolzinho com várias fotos de pessoas, e um papelzinho tinha o nome IPT. Ele disse: pastor, se um dia eu sair da Baixada e for morar pela Zona Norte ou pelo centro do Rio, eu quero me tornar membro da sua igreja, eu posso? Falei: meu irmão, você não precisa se mudar para se tornar membro dessa igreja, querido. Essa igreja já é sua, porque é uma comunidade de discípulos. E esse homem, com toda a humildade, com toda a singeleza, estica seu lençolzinho lá no monte, lá na Baixada Fluminense, estende as suas mãos, ora em pé, pedindo que o Senhor abençoe cada nome ali. Está ali o nome da nossa igreja.
Veja que quando o objetivo é o Evangelho e é o amor, nada nos separa. Ultrapentecostal é amado de Jesus. Nós, presbiterianos, amados por Jesus, a necessidade nos nivela, porque todos nós iremos morrer. Daqui a 50, 100 anos, não fará diferença nenhuma para ninguém quem nós fomos. Porém, os testemunhos que deixamos, isso reverbera durante toda a nossa vida e alcança aqueles que virão depois de nós. Se você está tratando da sua saúde, ou você vai começar um tratamento, e é algo que você quer colocar, já tem posto diante de Deus, mas você gostaria de, à luz desses testemunhos que nós ouvimos nessa manhã, colocar diante do Senhor, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Coloquemo-nos de pé, igreja, estendamos a nossa mão a todos os irmãos que estão aqui presentes e intercedamos para que o Espírito Santo de Deus conduza a vida e a saúde de cada um de seus filhos, concedendo-lhes a vitória segundo a sua vontade. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado, Senhor, porque tu amas o teu povo. Nós somos, Senhor, uma comunidade de discípulos de Jesus, o teu Filho. E nesta hora, teus filhos aqui presentes colocam-se diante do Senhor, entregam diante de ti, ó Pai, várias áreas de tratamento, de saúde, ao qual estão sendo desafiados nesses últimos tempos. Louvamos o teu nome pelo milagre que deste a Lidiane, pelo grande milagre que destes também ao Alan, Alícia e Rodrigo. E nós cremos, ó Pai, se for da tua vontade, em nome de Jesus, mais e mais pessoas também testemunharão os milagres que estão vivendo, não porque somos perfeitos, não porque há mérito em nós, não porque o Senhor se deixa levar pelas orações, não, mas somente pela tua vontade. Recebemos do Senhor a vida, aceitamos o dia de nossa morte e por isso, ó Pai, tudo aquilo que pedimos ao Senhor é unicamente confiado no teu amor e na tua vontade. Recebe a nossa oração e faz conforme o teu querer, porque sabemos que nada nos tirará da eternidade ao qual desfrutaremos ao teu lado. É a nossa oração a ti agradecidos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e te pedimos, mais de 2 ou 3 reunidos em teu nome, e sabemos que o Senhor aqui está. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, queridos. Retornemos aos nossos lugares e que o dia de hoje seja um marco em nossa vida, onde o Senhor recebeu a nossa oração e o Senhor está cuidando da nossa saúde. Neste espírito, onde a graça do Senhor, ela nos alcançou, onde a graça do Senhor, ela nos alcança, nós temos a oportunidade de louvar a Deus nesta hora, com um grande hino de louvor, de gratidão a Deus, porque a graça do Senhor, o favor que não merecemos, esta graça é maravilhosa. Ouçamos o coral em um primeiro momento, em um segundo momento, cantemos junto com o coral, exaltando ao Senhor, o Deus desta maravilhosa graça.
Louvado seja Deus. Esta é a graça que nós recebemos diariamente, graça esta que nos alcançou. Nós queremos convidar para assumir o púlpito Reverendo Cid Pereira Caldas. Reverendo Cid, nós temos a alegria nesta manhã de recebê-lo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Atualmente é o vice-presidente do nosso presbitério, é o atual presidente do Sínodo do Rio de Janeiro, compõe o Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mas, acima de tudo isto, é discípulo de Jesus e é amigo de longa data desta igreja. E depois de 2 anos de atividades presenciais em maio, interrompidas por conta da pandemia, temos a oportunidade de novamente receber o nosso pastor, amigo, e ouvir a palavra que o Senhor colocou no seu coração, e agora nós iremos recebê-la. Basta dizer que é necessário que nós oremos, não apenas pedir para o Cid colocar-se de pé, por gentileza. É necessário que nós oremos, não apenas pelo nosso presbitério, não apenas pelo nosso sínodo, como regularmente o fazemos, mas especialmente oremos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sei se os irmãos lembram, quando ano passado falava-se das indicações de pastores para cargos públicos, a título inclusive em órgãos federais, de que a minha preocupação não era com o que eles iriam desempenhar, mas a minha preocupação é que a Igreja Presbiteriana é uma igreja que ela goza ainda de muito prestígio, porque nós somos bastante regrados e a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E a minha preocupação era unicamente esta: se isto é evidente, que cada cargo desse tem que ser ocupado por alguém, e todo indivíduo que é cidadão brasileiro, em tese, deve exercê-lo com todo rigor. Porém, o problema não eram serem pastores, isso aí não. O problema é até que ponto isso poderia trazer dissensão e divisão dentro da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E ocorre que depois dos últimos acontecimentos, onde tudo colapsou, a começar da saúde no planeta inteiro, a IPB, ela atravessa hoje uma visibilidade, ela permanece exposta, não apenas por 2 irmãos que integraram e um ainda integra alto cargo no nosso país, mas ao mesmo tempo ela passa por visibilidade porque ela, na verdade, ela consegue gerir a maior faculdade particular da América Latina. Faculdade esta em que períodos políticos do passado sempre manteve-se incólume, mas na história mais recente recebemos vídeos dela sendo depredada, não foi isso, reverendo? Depredada no seu campus, lá em São Paulo, por determinados grupos e pensamentos políticos. Em nossa igreja, nós temos mantido uma equidistância ímpar, onde cada um de nós é livre para pensar, é livre para manifestar-se e é livre para votar. É isso que garante a Constituição. Mas dentro desse espaço aqui, com o CNPJ 33-965-120-001-82, nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Nós tratamos de como vai ser nossa ajuda ao Mocriver, de como vamos abençoar reverendo Marcelino, de como nós vamos abençoar nossas crianças, garantindo a elas que elas permaneçam no Evangelho, como abençoar nossas famílias, como dar testemunho do Evangelho. Fora isso, é da opinião de cada um do lado de fora da igreja. Aqui dentro, tão somente o Evangelho. E por que trago este assunto na hora de apresentar nosso amigo pastor? Porque durante muito tempo, com tantas coisas que reverberaram na imprensa, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Cid é uma das pessoas que naturalmente é consultada a dar uma posição oficial que muitas vezes é vinculada em canais de comunicação.
Então vocês imaginem um pastor está pastoreando o rebanho, está preocupado com visitações pastorais, e aí liga um repórter e pergunta: vem cá, aconteceu isso, 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 qual a posição oficial da IPB? Não é assim, reverendo? Qual é a posição oficial do Instituto Presbiteriano Mackenzie? Aí você tem que parar uma visitação, alguém que está doente, e dizer: eu posso falar, daqui a pouco eu estou orando por uma pessoa que está em tratamento, daqui a pouco eu retorno. Aí sai a manchete: a igreja não quis se pronunciar. Vocês vejam que cada vez mais colocam ônus sobre pastores, os quais para isso não fomos vocacionados por Deus, somente o fazemos porque queremos servir a nossa pátria, porque também somos brasileiros. Porém, devemos orar, pedir ao Senhor que abençoe toda a nação brasileira. Não importa a religião, não importa a etnia, não importa a forma que pensa, todos devem ser honestos, todos devem ter seus direitos respeitados e devem ter a oportunidade de exercer os seus deveres, estudar, trabalhar e construir um país melhor. Esses são os nossos deveres como cidadão brasileiro. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé e que nós orássemos, pedindo que o Senhor abençoe o reverendo Cid e que, ao mesmo tempo, abençoe sua família por conta de tantas tarefas que ele tem desempenhado. Tantas vezes a vontade de estar com a família acaba sendo sufragada por deveres para com a igreja e também para com as nossas instituições na IPB. Oremos. Pai bendito, nesta hora que vamos receber a Tua palavra, queremos agradecer-te pela vida de Teu Filho, o qual tem sido usado pelo Senhor, tem sido abençoado pelo Senhor, não apenas para conduzir o nosso presbitério ao longo desses anos, não apenas para, neste momento da história, conduzir o Sínodo do Rio de Janeiro, mas também gerir, auxiliar na condução do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Com tantas responsabilidades, agradecemos-te porque traz a tua palavra a teu filho e nesta manhã receberemos do Senhor o alimento espiritual. Abençoa a sua vida, abençoa a sua saúde, continue a abençoar a sua família e que todos os seus sonhos e projetos por ti, conduzidos por ti, sejam para ele abençoadores. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Reverendo, Deus abençoe. Sentar os irmãos, por favor. Primeiro eu quero falar da minha alegria por poder estar aqui com vocês nessa manhã, dizer que a minha alegria se dá também porque eu estou de férias e não está rindo, irmão, porque está de férias, mas está trabalhando. Gente, comparecer em aniversário não é trabalho, concorda comigo? É diversão, é um privilégio, principalmente nessa igreja, que tem muito a ver com a nossa história, mas também da minha relação com o reverendo Anderson, que é um amigo, é um irmão, e ai de mim se dissesse não para ele em estar aqui nesse dia. Dizer para vocês que as partes desse culto eu fiquei ali tremendo, porque a palavra que o Senhor me deu para compartilhar nesta manhã, você já recebeu 2 pontos desta palavra nas partes do culto que participamos nessa manhã. Mas eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, o 2º livro da Bíblia, o capítulo de número 35. Nós vamos ler os versículos de 20 a 29 e vocês entenderão o porquê disse o que disse. Êxodo capítulo 35, os versículos de 20 a 29. Diz a palavra do Senhor: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres,
todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs, para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Irmãos, aniversário da igreja, e por motivos óbvios, ao pensar no que falar, Deus traz ao coração a igreja, a obra, a caminhada da igreja, e agora ainda há pouco com Elias ali atrás, nos recordarmos do passado, da caminhada da igreja, das campanhas realizadas, da aquisição das casas. Roldão citou nosso tempo não só de grêmio, de mocidade, os acampamentos, as reuniões que eram feitas aqui. Isso tudo nos mostra, é claro, que nós temos um passado, que nós temos uma história, mas vivemos num tempo extremamente peculiar. Nenhum de nós foi preparado para passar por uma pandemia. E agora nós estamos vivendo as consequências dessa pandemia. Talvez eu, num primeiro momento, e você também, pensasse que passou a pandemia, vamos voltar à nossa vida de outrora. E você tem percebido que a vida não tem sido assim. As coisas mudaram, muita coisa mudou, e aqui na igreja, devagarzinho agora, fico feliz do coral não só cantar, mas voltar ao seu lugar. Nós estamos aprendendo a lidar de novo com esse tempo. E eu ouso dizer que Deus está nos chamando nesse tempo para uma missão que nós não tivemos até aqui, que não tivemos. As pessoas veem Deus, veem a igreja de uma maneira diferente. Durante muito tempo, nós nos acostumamos, cerca de 2 anos, a viver em casa, trancafiados, e a experiência de Deus é aquela que tivemos a possibilidade de viver. Isso transformou a maneira das pessoas entenderem a igreja. E mais do que isso, seu relacionamento com Deus. Mais do que nunca, as pessoas não desejam conhecer a palavra de Deus, conhecer ao Deus que dizem adorar, mas a viver experiências, um experimentalismo que ele vai passando de um para o outro sem que isso sedimente e se transforme em fé. E o primeiro momento que eu vi nesse culto aqui, que me mostra a diferença de uma religião que é apenas de experiências, vocês acabaram de ter aqui, e eu pude perceber a sua emoção ao viver este momento no culto. Porque, pelo contrário, também há muita gente que hoje quer viver a igreja de cerimonial, de pura e simplesmente vem aqui, canta um pouquinho, ora um pouquinho, lê um pouquinho, não produz transformação nenhuma na vida, não acalma a sua alma, não produz transformação, não vê respondidas as suas perguntas e vai para casa e sequer cumprimenta uns aos outros. Mas o que você viu aqui no primeiro lugar, uma pessoa que chega aqui e confessa: olha, estou doente, tenho um câncer, tenho que ser tratado. E quando eu tenho uma notícia como essa, as esperanças, elas vão embora. A gente não sabe o que vai acontecer. E é curioso ver que a pessoa volta e conta: olha, passei, operei, deve ter doído. Está aqui e diz: olha,
o resultado é positivo. Ainda terei que passar por mais alguma coisa, mas o resultado é positivo. Vemos um casal que, de uma maneira muito simples, vem aqui à frente e narra as suas lutas para dizer: olha, a mão do Senhor está sobre nós. E vamos orar, e grande parte da igreja vem à frente para dizer: eu também preciso de oração. É uma fé que precisa, como Tomé, tocar no Senhor. É uma fé que, nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos ver o mover de Deus em nossas vidas. Por isso a minha palavra nessa manhã, eu quero falar, como o texto nos mostra, para mulheres e homens cujo coração Deus move, que esse é o desafio desse nosso tempo. Nós temos a sensibilidade para perceber que Deus está falando, e quer falar, e quer usar, e quer fazer crescer, e quer transformar, e quer salvar homens e mulheres cujos corações Ele tem movido. Essa história que você leu comigo aqui, essa parte, ela vem de uma história que começa muito antes, e você lembra muito bem, o povo de Israel, escravo no Egito, daquela maneira milagrosa é liberta, as 10 pragas são enviadas, Faraó diz para o povo ir, e o povo vai, eles vêm atrás para poder trazer de volta, e eles se veem diante de um mar intransponível, e Deus faz o quê? Abre aquele mar, eles ultrapassam aqueles passos e vão para um deserto, encaminham a terra prometida, e aí começa o cansaço da caminhada, como cansa a nossa vida, o nosso andar, e aí eles têm fome e reclamam, e Deus manda o maná. Não, mas não quero só pão, não, quero uma carninha, tá? Vai a codorniz também. E aí tem sede, Deus fere a rocha e tem água para eles, e aí reclamam das condições do tempo. Deus coloca uma nuvem que vai andando e produzindo sombra, e chega o momento que Deus coloca para eles o seguinte: meus filhos, vamos construir um espaço para que eu habite entre vocês. E esse espaço, naquele momento, é chamado de tabernáculo. E Deus vem e mostra para eles como isso deveria se dar. Ou seja, cada parte do tabernáculo, o que seria, como seria, o material que seria utilizado, como tudo aconteceria. E esse povo está caminhando, uma maravilha. E no meio, que coisa mais, que contrassenso. Que contrassenso. No meio de um espaço de adoração, de falar da construção de um lugar onde Deus estaria com eles. Exatamente nesse meio que emerge, sabe o quê? Idolatria. Moisés sobe um monte e eles constroem o quê? Bezerro de ouro. Isso é um alerta para a nossa fé, pois nos momentos talvez de maior intensidade espiritual na sua vida, de maior dependência de Deus, da necessidade primeira de ver a mão de Deus, eu e você sempre somos tentados a adorar outros deuses. Você quer ver um outro Deus que no momento da luta você tende a ser tentado a adorar? É o próprio problema, é a própria doença, é a falta de oportunidade, é a falta de força, é a falta de recursos. E esses problemas podem se tornar na minha e na sua vida deuses, em que a gente acredita muito mais no poder destruidor deles do que no poder criador de Deus e sustentador de toda essa obra que por amor nos deu Jesus para dizer: é possível, esse que eu dou a vocês é vida, e vida em abundância. Mas eu e você, nos momentos de profunda adoração, nós somos tentados como esse povo, a adorar a outros deuses. E aí, idolatria, ela precisa ser tratada, como foi tratada junto ao povo de Israel. Para continuar a marcha, para continuar tendo saúde espiritual, a idolatria precisa ser tratada, e ela foi, de uma forma bastante dura até. Ela foi resolvida, e esse povo continua em marcha. E agora chega a hora de pôr as mãos na obra. E aí havia um plano muito claro, e você encontra esse plano lá no livro do Êxodo, no capítulo 25. Qual era o plano?
o plano era fazer um tabernáculo. Qual era o projeto? A partir do versículo 3 até o versículo 7, diz cada coisa, o mobiliário, como deveria ser, o que deveria conter e daí por diante. E aí, que tipo de oferta estava sendo pedido? Nesse capítulo 35, no versículo 5, você encontra aí as ofertas pedidas, e você ouviu aqui falar de ouro, de anel, de bracelete, ouviu falar de pele de carneiro, pelo de cabra, coisas que hoje até são distantes da nossa realidade. Mas para fazer esta obra aqui, sabe o que o Senhor pediu ao povo? Capítulo 35, versículo 5. Tomai, você está com a Bíblia aberta? Leia aí para mim. Tomai do quê? Pode parar, pode parar. Tomai do quê? Pois a oferta, a natureza da oferta, não era o que o povo não tinha. E o que o Senhor nos pede, eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando da sua vida. Estou falando da sua vida. O Senhor não está chamando você, movendo o seu coração para que você traga diante dele a sua vida, não é o que você não é. É o que você é, do jeito que você é, conforme você está. Isso é verdade, isso é ser verdadeiro diante de Deus. Aí você diz aí, pastor, eu agora não vou nem respirar para o senhor não achar que eu estou concordando ou discordando, vou congelar, porque só Deus sabe o que eu sou, só Deus sabe o que eu penso, só Deus sabe o que eu já pensei nas circunstâncias da vida que eu estou passando. Pois é exatamente desse jeito que Jesus nos recebe. Jesus não está chamando a você dizendo: vinde a mim todos vocês que são ricos, poderosos, todos vocês que estão em paz, em tranquilidade, e fiquem comigo. Não, o que Jesus diz para a gente é: vinde a mim todos vós que estáis e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, na sua relação verdadeira conosco, Ele está chamando homens e mulheres cujo coração mover, sendo o que são, tendo o que têm, fazendo o que fazem. É no ponto em que nós estamos que o Senhor Jesus nos dá a mão e nos traz para perto dele. Qual é a condição para participar dessa obra que você acabou de ler aqui no capítulo 35? Ele está chamando cada um de per si. Não é rebanho, não é baseada. Não é assim, vem esse grupo de cá. Não, é cada um. É um chamado que é pessoal, assim como o chamado do Senhor Jesus para a sua vida. Ele quer lhe falar pessoalmente. Segunda coisa que você leu no texto: quem tem o coração disposto, voluntariamente, para o Senhor. E aí tem a motivação: que a obra seja realizada para o Senhor. E aí me permita ser muito ácido aqui agora, porque acho muito curioso que muitas igrejas hoje, elas são centradas na pessoa do pastor. É o meu ministério, é a minha possibilidade, é o que eu tenho para te oferecer. E isso é uma visão antropocêntrica do Evangelho e é, portanto, mentirosa, é falsa, porque os homens passam, o coração do homem, ele é enganoso. A nossa fé, ela precisa estar centrada na palavra do Senhor Jesus, precisa estar centrada no Senhor Jesus. É a Ele que nós precisamos adorar e fazê-lo em espírito e em verdade. Cuidado com o culto ao homem. Cuidado com o culto ao homem. E mais do que isso, a gente lê que o Senhor nos mostra que quem é que vai realizar essa obra. E o texto nos fala de homens e mulheres hábeis. Quero traduzir essa palavra do hebraico para o português. É quem sabe o que vai fazer. Quem sabe o que vai fazer. E acho muito curioso hoje que nós temos muita gente de fé, mas não faz a mínima ideia de qual é o seu papel no corpo de Cristo. Igreja da Tijuca, igreja que vem do Estácio e vai até a Muda Usina.
Uma igreja que pega do maciço da Tijuca, e agora me parece que a Tijuca incorpora vários bairros, né? Não existe mais Andaraí, é Grande Tijuca, né? E por aí vai. É um espaço de milhões de pessoas, gente que está vivendo a mesma coisa que vocês vivem, gente que está se sentindo absolutamente só, abandonada, gente que não tem sentido para a existência, gente como a multidão que as estatísticas demonstram estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de solidão, porque se existe uma coisa que cresceu nesses 2 anos, eu me peguei por diversos momentos tomado por uma solidão, solidão absoluta, solidão que a imagem da televisão ela não resolve, solidão que às vezes até um contato telefônico ajuda, mas não resolve. Se existe uma coisa que é da nossa cultura, a gente gosta de beijar e abraçar, né? A gente é assim. E é engraçado que a gente chega em determinados lugares fora do Brasil, com esse nosso hábito, você chega para um americano, para um alemão, estende os braços assim, o sujeito já se arma, né? Porque não tem esse costume. E como foi caro para a gente não está perto, abraçar, beijar, e depois de voltarmos a nos reunir, ainda também com certo receio, porque há pessoas que ainda não se sentem confortáveis, e não há nenhum mal nisso, em abraçar e beijar. Eu sou facinho, né? Então, mas isso nos fez seres carentes emocionalmente. E o mundo precisa da acolhida que eu e você conhecemos muito bem, porque a recebemos do Senhor Jesus. Precisamos dessa acolhida, homens e mulheres cujo coração Deus move. E aí a primeira coisa que eu quero deixar com você, para que você reflita na sua vida, é uma mensagem de exclusão. Não se assuste, mas que a obra do Senhor, ela não é para todo mundo. A obra do Senhor, ela não é para qualquer um. Porque o Senhor mesmo nos diz que muitos são, mas poucos escolhidos. Mas essa mensagem não é de exclusão por qualquer característica de preconceito que eu e você, na maldade do nosso coração, temos concebido na humanidade. Porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina dizendo que não pode haver homens ou mulheres, gregos ou judeus, não há diferenças humanas que possam resistir ao amor do Senhor. Do que nós estamos falando? Que essa diferença não é para todo mundo, porque é para quem Deus chama, é para quem Deus move o coração, que o Senhor está convidando para que você viva na sua presença, para que você tire a poeira da sua relação com Ele e viva na intensidade deste tempo. Mais do que isso, não fiquem chorando, Igreja Presbiteriana da Tijuca, quem sabe por aqueles que não estão aqui. Cuidem uns dos outros. Mais do que nunca é tempo da gente cuidar uns dos outros, de fazer como o reverendo Anderson nos convidou a fazer aqui. Gente, vamos orar pela gente. Uma coisa que eu achei mais maravilhosa é porque eu tenho no meu boletim, Elias, um lugar lá que é motivos de oração. E eu tenho um grupo de pessoas que elas estão ali naqueles motivos de oração há anos. Não é há domingos ou há meses, não. Há anos. É gente que, a meus olhos, e eu talvez nem devesse confessar isso, eu digo para você o seguinte: aos olhos dos homens não tem jeito. Não tem jeito. Mas o poder do Senhor, ele se revela na caminhada. O Senhor Jesus veio fazer de novo aquilo que não tinha jeito. Irmãos, é tempo da gente cuidar uns dos outros, da gente não esperar para levar a palavra que abençoa, para orar, para agradecer, para revelar, está doendo, porque tem muita gente que está sofrendo sozinha e calada. E eu ouso dizer, e não é profetada não, Anderson, é o seguinte: eu ouso dizer que hoje aqui tem gente que está sofrendo calada, porque em qualquer meio isso está acontecendo.
Deus está querendo falar aos nossos corações e, mais do que isso, movê-lo. Muitas vezes a gente esquece de usar, de tratar, de cuidar daqueles e daquelas cujo coração Deus já moveu e precisam de cuidados. Insisto, irmãos, vamos cuidar uns dos outros, vamos valorizar uns aos outros. Mas acho curioso que Deus chama mulheres e homens que são sensíveis à sua voz. O nosso Deus não é um Deus violento, que chega, Haroldo, abre sua cabeça, você vai ter que... Não, é gentil. O Espírito Santo está falando comigo e com você, sem grito, sem nada. É aquele incômodo que eu sinto em determinada circunstância, é de repente o abrir dos olhos em determinada situação. Deus continua falando sensivelmente ao coração de homens e mulheres que são sensíveis à sua voz. A história é farta do exemplo de mulheres e homens que não respondem, que não ouvem o chamado de Deus. E aí eu me lembro uma piada. Eu não sou bom de contar esse negócio de piada, vou tentar contar a historinha, que era daquele homem que caiu no mar e estava se afogando e começou a clamar a Deus: Senhor, manda, me salva, Senhor, não deixa eu morrer. Aí passou uma canoazinha, jogou um salva-vida para ele. Ele olhou e, salva-vida não sustenta meu peso, esse botinho, se eu segurar nele, ele vira. E largou para lá. Tempos depois, passa um navio e joga uma escada, um navio alto, aquela escada. Eu vou me aproximar desse navio? Eu aproximar desse navio, ele vai me sugar para baixo dele. Não vou nisso não. E tempos depois, passa um helicóptero e joga uma corda para ele segurar. Agora que piorou, não seguro nisso mesmo. Eu seguro nessa corda, ele sobe e voa. Ao invés de morrer afogado, eu vou cair lá de cima e morrer no impacto na água. Não pego, o resultado morreu, chegou lá no céu, e aí já chegou bicudo com Deus. Aí falou: brincadeira, né? Estou falando, orando para o senhor não atende a minha oração. Deus falou: meu filho, você me pediu para te salvar, eu mandei um bote salva-vida, você não quis. Depois eu mandei um navio, você nem olhou. Eu mandei para o helicóptero, você desdenhou. Você queria que eu fizesse mais o quê? A gente precisa aprender a prestar atenção no que Deus fala, mas também na forma que Ele está falando. E aí, irmãos, duas coisas eu quero dizer para você. A primeira é a seguinte: cuidado, porque às vezes Deus utiliza situações desagradáveis para a gente, que são desagradáveis, mas é a forma que Ele percebeu que é a única forma de eu e você entendermos para onde Ele quer nos guiar. Você quer saber de outra coisa? Às vezes tem determinadas pessoas que são insuportáveis. Você conhece alguém insuportável? Não vira para o lado não. Pois Deus usa os insuportáveis. Deus usa os insuportáveis para nos falar ao coração. No mínimo para dizer: se alguém está sendo insuportável ou desagradável, é porque ela não está aguentando com ela mesma. E ela precisa de sinais de carinho e de amor e de acolhimento, que o amor de Cristo que está no seu coração lhe permitem agir assim. Ser sensível à voz de Deus implica em prestar atenção no que Deus fala, mas mais do que prestar, porque eu gosto de fazer essa oração: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer, qual é a sua vontade. Essa oração eu gosto de fazer, mas Deus mostra. E aí vem a segunda parte. Quando Deus mostra, eu preciso atender ao que Deus está falando. Aí pode ser que, como a gente diz no jargão popular, que aí o carro pegue, né? Porque a gente é tão cheio de vontade, tão cheio de opinião. Senhor, eu queria pedir tanto que o Senhor me desse um carro. Eu preciso de um carro, Senhor, para trabalhar. Eu preciso de um carro, vai ajudar a sustentar a família. Pode ser, Senhor, um Jaguar, 0 quilômetro. Está rindo de quê? A vontade é minha, fica quieto. Um Jaguar, Senhor, 0 quilômetros, entendeu? Banco de couro, Senhor, verde escuro. Aí Deus fala: ele precisa de um carro para trabalhar. E eu ganho o carro, mas não é o Jaguar, né?
não é o jaguar. É claro que isso é uma brincadeira, mas que você pode muito bem aplicar às situações da sua vida. Uma coisa é eu prestar atenção no que Deus fala, mas outra é atender aquilo que Deus está falando. Porque nessa hora, por mais que eu não consiga perceber, acreditar e viver isso o tempo inteiro, eu preciso acreditar nas intenções de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem. Eu preciso acreditar nas intenções de Deus. Eu já tenho falado, e talvez tenha falado já isso aqui nessa igreja. Você, crente, cuidado. Cuidado para não estar desenvolvendo uma fé que ela é ateia. Cuidado para não estar, ainda que subconscientemente, desenvolvendo uma amargura em relação a Deus, porque não fez do seu jeito, do jeito que você queria, porque está demorando. Cuidado. A confiança na ação de Deus, no poder de Deus, ela precisa se basear na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu ainda tenho alguma dificuldade, Haroldo, mas eu preciso entender que as coisas cooperam para o bem, mas para isso é preciso ser sensível à sua voz, e isso não é para todos. Segunda coisa que eu quero dizer para homens e mulheres cujo coração Deus quer mover ou já está movendo: Deus quer te usar, e usar tudo que você tem, e quer usar todos os seus dons, quer usar todos os seus talentos, porque a obra do Senhor, ela não é feita com o que sobra, com o que resta. A obra do Senhor, ela pede de nós a primazia da nossa vida. E quando eu falo obra do Senhor, a primeira delas é em você. Eu não estou convidando você a ter um emprego na igreja, a ter uma obrigação. Não, é que você entenda o ministério da igreja como um serviço ao Senhor. Que há muito poder reunido nesta sala de culto, nesta manhã, diante das possibilidades que Deus nos dá. O Senhor quer de nós a primazia na nossa vida, no que a gente faz, nos nossos dons e talentos. Perceba o que o Senhor fala ao povo no versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam que por suas próprias mãos tinham fiado, habilidade. Há muita coisa na igreja que ela precisa ser realizada, e não é pagando, porque não tem muitas vezes o fato da gente contratar o serviço, não tem o poder espiritual de uma mulher ou de um homem que se dediquem para fazer a obra do Senhor, e o poder transformador que isso traz na comunidade como um todo. E aí, se eu falar da história dessa igreja, talvez eu mitigue a história dessa igreja, ao ver que desta igreja a influência no bairro se chegou em dias em que se interditava essa rua e se recebia as crianças do bairro, não era da rua, era do bairro. Isso virou notícia em jornal, todo ano se noticiava em jornal o que se acontecia. E o impacto que essa igreja continua a ter, e nesse novo tempo, a igreja da Tijuca precisa aceitar os abençoadores desafios que Deus tem para ela através de você. E aqui seria muito fácil eu defender meu irmãozinho querido, reverendo Anderson, mas essa obrigação não é de pastor, é do corpo de Cristo reunido neste lugar. Neste lugar. Que o Senhor nos permita duplicar a ação dos irmãos através do quê? Do que vocês têm. Porque eu fiz questão de destacar no versículo 5 do capítulo 35, que o que Deus usa é você, como você é, quem você é, e aquilo que você tem. No versículo 26, vocês percebam que essas mulheres hábeis, elas trabalhavam, elas fiavam. No capítulo 36, versículo 2, você vai encontrar aí escrito que Deus chama homens que sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, o contrário do que o conto popular diz,
Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não, nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, diz o hino. Ou seja, nós sabemos qual é a nossa missão: pregar o Evangelho. Nós sabemos qual é a nossa missão: sermos propagadores da paz de Cristo que excede a todo entendimento. Eu cheguei na igreja de Botafogo e disseram para mim que acho que você sabe dessa história, que o mezanino de trás da igreja só podia caber 40 coristas, por causa do cálculo estrutural e por causa do XPTO menos delta, mas não sei o que, coisa e tal, só pode 40. Eu falei, mas nós vamos botar 120. Pastor, meu irmão, bota uma trava, chama os engenheiros para resolver o problema lá, mas o importante é que haja espaço, é que possa as pessoas se sentirem acolhidas na casa do Senhor, que aqui seja um lugar não só de paz, mas de comunhão, primeiramente com Deus, mas também entre nós, que seja um privilégio. E tem uma coisa que eu mais acho maravilhoso, tem muita gente que reclama, não estou incentivando a fazer isso não, que eu não sou pastor dessa igreja, hein? Que é o seguinte: a igreja chega no domingo de manhã, vocês se encontram, a gente está no gabinete pastoral e ouve aquele barulho, né? Ouve aquele barulho das pessoas, a alegria de se rever, a alegria de estar juntos, a alegria de conhecer os filhos. Estou curioso para conhecer o filho de vocês agora, a filha de vocês agora. Está aí na igreja? Não, estou curioso, reverendo, agora tem que conhecer essa garota aí. Vamos lá, né? De madrugada. Acho melhor de madrugada, é mais fácil, né? Encontrá-la acordada. Pois é, irmãos, pois é. Eu sou de um tempo em que você, mais velho, mais velha, era meu tio e minha tia. A Etel para a gente não era Etel, era tia Etel. Era assim, porque nós somos uma família. Família, vamos cuidar uns dos outros. Eu vejo muita gente hoje em igreja que não sabe qual é seu papel. Acha que só vem aqui, bebe um pouquinho, come um pouquinho, lê um pouquinho e vai um pouquinho embora. Isso precisa fazer diferença na nossa vida. É lidar com verdade, mas finalmente essa palavra nos ensina que o Senhor sempre tem um objetivo para a sua vida, assim como Ele tem para a obra que Ele realiza. Ele tem um objetivo. Perceba aqui, na história que nós lemos, qual era o objetivo? Construir um tabernáculo. Não era alguma coisa o seguinte: gente, traz aí o que vocês têm em casa e joga aqui na frente, a gente vai ver o que faz. Não era isso. Esse talento que vocês têm aí, o dom e talento, gente, conta aí pra gente, a gente vai ver se cabe em algum lugar a gente fazer alguma coisa. Não. Na obra de Deus, assim como na sua vida, tudo tem um objetivo, um plano. Tudo tinha um porquê. E sabe por que construiu o tabernáculo? Você sabe por quê? Fala alto, Elias. Está falando baixo demais, não estou ouvindo. Tem que ter o ponto, tem que falar mais alto. Presença de Deus. Tinha um porquê. Porque outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque facilmente a igreja se transforma num clube em que os objetivos verdadeiros eles se perdem e a gente se reúne sem saber o porquê. E aqui nós estamos falando da presença e da glória de Deus. Terceira coisa, havia mãos para realizar a obra. Tinha um objetivo, construir, tinha um porquê para que Deus estivesse entre eles, mas havia mãos para realizar a obra. E o quarto, havia uma forma de fazer. Ou seja, nosso Deus é Deus de ordem, e Deus quer usar você também, porque Ele tem um objetivo: construir na sua vida o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E esse templo continua em construção, e o nome dessa construção se chama de santificação, de que você cresça na presença. Mas há um porquê essa construção na tua vida. Você foi criado e é sustentado para o louvor e para a glória de Deus. Isso tem um objetivo. Terceiro, a obra ela é realizada, não é por você, saiba disso. Não é por você.
Essa obra na sua vida é realizada por Deus. E, finalmente, a forma de fazê-lo, Deus já estabeleceu. Nem com isso você precisa se preocupar. A forma de fazê-lo foi Jesus vai vir a este mundo e lhe trazer a única possibilidade e oportunidade de salvação. E esse mesmo Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ou seja, o Deus que cria, Ele sustenta, Ele nos salva, Ele nos acompanha. Eu e você não só não estamos sós, mas o Senhor Jesus, sabendo das nossas incapacidades, sabendo das nossas impossibilidades, Ele mesmo olhou e disse: sem mim nada podeis fazer. Amém. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu estou falando e quero falar para homens e mulheres cujo coração Deus usa e quer usar ainda mais. Então agora chegou a hora de você responder, porque essa mesma palavra Deus levou a Abrão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu vou lhe indicar. E o que o Abrão fez? Ele foi. Deus moveu o seu coração e ele foi. Foi o Deus que chegou a Moisés e falou: você vai liderar meu povo. E Moisés respondeu: eu sou gago, mas eu estou à sua disposição. E Deus fez de Moisés o libertador daquele povo de Israel. É o mesmo Deus que chamou Paulo, e Paulo falou: Senhor, eu sou menor, mas me usa. E a pergunta é: como você responde ao chamado de Deus? Como você quer responder? Porque a Bíblia é farta de exemplos, como já disse, de gente chamada por Deus, que ouviu o chamado, colocou tudo à disposição do Senhor e sabia o que Deus queria que fizesse. E o Senhor está dizendo para você aqui hoje, 55 anos depois da organização dessa igreja, é tempo de vivermos uma nova história na Igreja Presbiteriana da Tijuca, e Ele quer lhe usar para isso. Deus os abençoe. Amém. Nós queremos, nesta hora, muito obrigado, reverendo, à luz daquilo que ouvimos nesta manhã, é muito oportuno querer chamarmos, vamos chamar aqui à frente, nossos irmãos Marcelo, Gabriel, Josemar Cardoso e Maurício. E da mesma sorte, queremos ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 6, versos de número 7. Atos, capítulo 6, versos 2 e 3. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A igreja assim o fez e escolheu nossos irmãos Ricardo, que está ali na mesa de som, nosso irmão Luciano, que está ali na porta, Gilmar está de plantão lá embaixo, Marcos Soares, que está ali embalando o Pedro. Tem mais outro diácono aqui que eu não estou vendo? Acho que aqui em cima, eleitos, apenas esses. O Senhor assim o fez, e nós, como Assembleia, escolhemos esses irmãos para exercerem o oficialato, exercerem o diaconato. E nesta manhã nós queremos apresentar à igreja 4 irmãos que aceitaram o desafio de serem auxiliares de diaconia. Ainda não são diáconos, não passaram por assembleia, não foram eleitos, não tiveram seus nomes aprovados pelo conselho para serem oficiais diáconos. Porém, a nossa junta diaconal, nesse tempo de retorno às atividades, ela entende que necessita de mais irmãos para auxiliar no serviço. E nós louvamos a Deus porque nós já temos várias frentes onde a nossa junta diaconal tem abençoado várias pessoas. E estes 4 irmãos que aqui estão à frente se colocaram à disposição para serem
abençoadores e abençoar o povo de Deus, auxiliando a nossa junta diaconal. E este período é um período que já funciona como se fosse um estágio probatório. Se eles entenderem que é a vocação do Senhor para a vida deles, poderão ter seu nome conduzido à Assembleia. Se entenderem que não é esta a vontade de Deus para a vida deles, coração mais do que em paz. Na igreja nós trabalhamos naquilo que o Senhor nos vocaciona e encontramos paz nisto. Nós temos aqui nosso irmão Gabriel, atual presidente da Mocidade, que está aqui de camisa branca, nosso irmão Josemar Cardoso, que junto com Maurício, que está ao seu lado, integram o Coral Júlio de Oliveira, e o nosso querido irmão Marcelo. O Marcelo, ele trabalha embarcado, ele fica 56 dias no mar e 56 dias em terra. Ultimamente está sendo 40 e poucos dias em terra e quase 60 dias no mar, né? Porém, segundo... Calma, peraí, senhor presidente, peraí, deixa eu fazer aqui, começar pela parte dolorosa, depois a gente vai na boa, mas vamos lá. Segundo o secretário da Mocidade também, compõe a diretoria da OMP, e o Marcelo é um caso sui generis, porque pensando, né, como nós poderíamos trabalhar o tempo que ele está fora, são quase 2 meses, mas a própria junta diaconal falou, não, pelo contrário, ele é um rapaz que todas as vezes que ele está em terra, ele não falta domingo. Ele estar em terra significa estar na igreja. E é tudo que nós queremos, não apenas de um discípulo de Jesus, mas alguém que pode auxiliar a junta. E enquanto ele está no mar, mesmo estando no mar, quando há sinal no navio, ele participa das reuniões online. Foi assim nesses 2 anos, nas reuniões de oração da Mocidade. Por isso, nosso irmão Marcelo também, enquanto em terra, auxilia o trabalho diaconal. E esta abertura não é apenas para esses 4, porque foram esses 4 que ou me procuraram, nos saltaram os olhos. Mas se você, homem ou mulher, quer trabalhar, quer auxiliar a nossa junta diaconal, por favor, basta falar conosco e fazer parte desse time. Nós temos muitas frentes de trabalho que necessitam de ajuda, que necessitam literalmente de muita disposição e especialmente fé. Muito obrigado, meus irmãos. Nós desejamos que esse período seja maravilhoso, enriquecedor, e preparem-se, porque é muita cesta básica para a gente carregar, muita visita às instituições de caridade, telefonema de madrugada pedindo auxílio, mas louvamos a Deus porque a igreja existe e está aberta para abençoar todos aqueles aos quais o Senhor chama. Amém, igreja? Muito obrigado, os irmãos podem retornar para os seus lugares. Muito obrigado. A palavra do Senhor nos convida ao ofertório. Coloquemo-nos de pé. Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11. A leitura e a preparação para esse momento será conduzida pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Bom dia, igreja. Queria convidar todos a lermos aqui o nosso boletim na página número 11. No boletim de hoje da nossa igreja, na página 11. Tem 2 assuntos que a gente queria tocar aqui na parte do ofertório que eu acho que são importantes para a nossa igreja, né? Todos têm boletim aí, página número 11. Aqui começa com notícias gerais, visita ao Mocriver. Primeiro item aqui que eu queria colocar é que a Junta Diaconal está voltando a realizar visitas periódicas ao Mocriver, né? E vamos levar itens que estão de auxílio. Então, se você tem a vontade de auxiliar a junta, fale com um dos diáconos que estão aqui na igreja, de plantão, ou os que não estão de plantão também, que podem saber das informações que o Mocriver precisa. Se você quiser colaborar através de ajuda no gasofilácio também, depositar algum dinheiro na conta da igreja ou diretamente aqui no gasofilácio, pode colaborar. E nós temos, ao longo desse mês, a Marcha de Solidariedade de maio, né, a casa para a família do reverendo Marcelino, né? Como todos já sabemos, lá o reverendo está em vias de adquirir sua casa própria, né, e a igreja está fazendo uma campanha, né, para poder auxiliar neste intuito aí do reverendo, que tanto é um parceiro nosso na missão, né, de levar o evangelho lá em várias igrejas, né, que estão se plantando no interior do Nordeste. Voltando aqui então,
O texto que nos conduz aqui ao ofertório é o texto de Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11. Vamos ler de forma alternada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que se haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida todos. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto o coral Júlio de Oliveira vai louvar a Deus com o cântico Como Agradecer, quem tiver disposto aí a sua oferta, seu dízimo, quiser colocar no gasofilácio, venhamos seguindo aquela nossa regra comum, né? Vem primeiro as últimas fileiras, vem aqui à frente, passa pela parte externa aqui da igreja, retorna à fila seguinte, na penúltima, antepenúltima, até chegar à primeira fileira. Louvemos ao Senhor e quem estiver pronto pode ofertar. Amém. Como agradecer tudo o que Deus tem feito por nós. Ainda de pé, queridos, nós convidamos nosso irmão diácono Ricardo Pereira para fazer esta oração de consagração ao Senhor dos nossos dízimos e nossas ofertas. Lembremos,
Ao longo de toda a semana, nós oramos por um casal missionário da Junta de Missões. E esta semana de hoje até sábado, iremos rogar ao Senhor que abençoe o reverendo Murilo e sua esposa Márcia, que estão lá no campo de Cajazeiras, na Paraíba. Oremos com nosso irmão, diácono Ricardo Pereira. Antes da oração, eu gostaria de, em primeira mão, enviar, à igreja os agradecimentos do pastor Guaraci Machado, que é o líder lá do Mocriver, o agradecimento pelas ofertas enviadas para lá, a marcha da solidariedade do mês passado foi em prol do Mocriver, e ele agradece a essa igreja que tem tanto ajudado a eles lá, no decorrer desses anos, e tem abençoado bastante aquele local. Oremos, irmãos. Senhor Deus, poderoso Pai, somos gratos, Senhor, porque são tantas as bênçãos que Tu, Senhor, nos acomete a cada dia, que, como diz aquele cântico, não podemos contar, Pai. E aqui nesse momento devolvemos um pouco desse muito que o Senhor nos dá, não só bênçãos materiais, mas como bênçãos espirituais, Senhor. Sendo a maior delas o envio do Teu Filho amado para morrer por nós, no nosso lugar, Senhor, e nos trazer para todo aquele que crê a vida eterna. Senhor, nesse ano que Sua Igreja da Tijuca completa mais um ano de vida, somos gratos, Senhor, porque sabemos que Tu tem usado esse local para a Tua obra, Senhor, e tem gerado frutos, sendo sempre renovada, Senhor, essa igreja, e oramos, Senhor, para que sempre seja feita aqui dentro a Tua vontade, e nada além disso. Agradecemos e Te pedimos, não porque temos mérito para tal, pedindo também que Tu olhes, Senhor, continue abençoando o reverendo Murilo e a Márcia, que estão no campo de Cajazeiras, na Paraíba, fazendo a Sua obra. Agradecemos e Te pedimos em nome daquele que tem o nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Colocar-se de pé, junto com toda a igreja. Amados irmãos, nós queremos chamar as nossas crianças para virem à frente. Pedro, Stefani, Emanuel, quem mais? Ana Luz, tem mais alguma criança aí? Maria Alice. Meus amores, o pastor hoje cometeu um equívoco. Eu errei. Errei feio, errei rude. Eu esqueci de chamar vocês à frente. Olha que coisa. Ainda bem que eu já tomei um pito da minha filha no ouvido ali, enquanto o reverendo estava pregando, mas, ao mesmo tempo, há males que vêm para bem. Eu quero saber o seguinte: vocês estão ensaiando o hino que vocês vão cantar no final das comemorações do aniversário da igreja? Sim ou não? Qual que é o nome do hino? Qual que é o... Peraí. Manuel, qual que é o nome do hino? Castelo Forte. Castelo Forte. E vocês estão ensaiando ele durante a semana? Sim?
Mais ou menos? Papai e a mamãe não estão botando lá no YouTube para você ouvir e cantar junto, não? Não, então veja bem. O primeiro macete que você tem que aprender é o seguinte: não se cagueta a família. Percebe? Então, se não estão fazendo, você fica assim, ó. Já está dado o recado, entendeu? Só isso. Essa é a primeira mensagem. A família é a família. Nós não caguetamos a família. Segundo, nós não caguetamos a IPT, porque a IPT é uma família. Entendeu, minha querida? Mas voltando então. Vocês vão ensaiar essa semana? Sim ou não? As 4 estrofes? Então, peraí. Confirmado, Pedro? Sim ou não? Oi? Sim. Confirmado, Emanuel? Sim. Confirmado, Ana Luz? Sim. Stefani? Sim. A Maria Alice? Sim. Perfeito. E vocês vão cantar. Vocês querem cantar lá do mezanino ou querem cantar aqui da frente? Vocês querem cantar de lá? Tudo bem. Então, regente, você já sabe que no próximo domingo eles vão cantar de lá onde está cantando o Coral Júlio de Oliveira, é isso? Vocês já querem se acostumar com a sensação de serem coralistas do Júlio? É isso? Vocês são do Julinho, nada mais justo. Então, Anne, você já sabe que domingo que vem vai ser essa correria lá e cá o tempo todo, novamente. Combinado, então? No próximo domingo vocês vão cantar? Estou perdoado? Então, muito obrigado. Estou agradecido. Muito obrigado. Agradeço, Ana Luz. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero chamar a diretoria da UPA para vir à frente. Mas isso é em 20 segundinhos, minha gente. É chegar e voltar. Vamos lá. Diretoria da UPA. Bom dia. Ontem, não fiquem aqui perfilados aqui, por gentileza. Isso. Ontem nós tivemos o nosso 3º sábado adolescente. Hoje de manhã o Gilmar e o Matheus colocaram aqui no Data Show, no telão, algumas fotos de ontem. E foi uma programação maravilhosa. Até a comida que nós achamos que talvez não desse para todo mundo, não é que todo mundo comeu. E comeu bem, todo mundo se fartou. Tivemos a programação, recebemos a palavra do Senhor, os nossos adolescentes conduziram e depois nós tivemos o quê? Isabelle, por favor, segura aqui. Tivemos o quê? O Queimadão Supremo. Queimadão Supremo. Natália, explica para o pessoal o que foi o Queimadão Supremo. O pessoal achou que eu estava fazendo um comentário jocoso sobre uma instituição. Eu fui cancelado já de manhã por conta disso. O senhor não tem partido, ou pelo menos não propaga que a igreja não pode ter partido, botou Queimadão Supremo. O senhor está queimando o Supremo, é isso? Falei, calma, vamos esclarecer. Os adolescentes vão esclarecer. Pode falar, Natália. Foi todo mundo juntos, jogando lá na quadra. Foi dividido entre as jogando crianças. O quê? O Queimadão Supremo. Que é o quê? Um queimado. Isso. Esse era o meu habeas corpus, entendeu? Era o queimado, aquela prática esportiva, você taca a bola, pega alguém, vai para o outro. É isso que o povo tem que saber, senão vou ser cancelado. Mas prossiga, meu amor. Aí foi isso. Aí tem que ter uma revanche, entendeu? Porque... Não, isso aí você já passa para a Esther. Então, muito bem. Esther, o conselho ele esteve invicto, né, por 55 anos em solos ipetenses, especialmente no Alçapão. Qual foi o placar de ontem? Não, teve placar. Claro que teve. Tem até foto, pois não? 1-0. Oi? 1-0. Quem? Pro conselho. Não ouvi. A verdade é verdade. Conselho? É. Muito obrigado. Agora, a revanche, por gentileza. Igor. Igor deu trabalho. Igor, você acha que a UPA ela tem condições de marcar uma revanche? Sim. É? Rapaz, o cara quando se garante, você vê ele falando com tranquilidade, sim, mas vamos ganhar na revanche. E, Igor, vocês querem escolher previamente os que vão jogar com vocês ou pode ser igual ontem? Ah, tá certo. Então, muito bem. Então, igreja, é isso aí. Nós queremos agradecer os nossos adolescentes, a programação de ontem, a prática esportiva do Queimadão Supremo, e foi muito bom. Vocês receberam fotos. Eu preciso receber filmagens e fotos também.
E não sei porquê, reverendo Cid, não sei porquê, mas era um tal de querer queimar o pastor. Gente, eu nunca vi isso. Em outras leads você podia até dizer, né? Porque né, só tem um, mas não. Eles estavam numa de querer me... Eu cheguei a ser queimado alguma vez? Fui, né? Fui. Uma vez só. Não, foi mais de uma? Que eu fui queimado? 3 vezes? Mas no final nós ganhamos? Isso aí. Tudo bem. Queridos, nós vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, vamos orar ao Pai Nosso, receber a bênção pelo nosso pregador desta manhã. Vamos dar as mãos. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder, o fruto do Espírito Santo estejam em vocês, sobre vocês e todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.